Olá, alunos! Eu sou a professora Gisele de História e eu estou fazendo esse vídeo para a gente poder refletir, relembrar um pouco um dos assuntos do nosso terceiro bimestre e que vão estar presentes no provão que vocês vão realizar nessa semana e na semana que vem, né? Então, existiram dois temas que vão ser abordados. O primeiro deles é a civilização antiga da Mesopotâmia e o segundo deles é a civilização clássica romana, Roma clássica. Então vamos falar da Mesopotâmia primeiro. A Mesopotâmia, ela é conhecida como uma região onde houveram as primeiras formas de urbanização. Mas antes da gente entender isso, onde que ela estava localizada, né? Ela estava localizada no que hoje a gente chama mais ou menos ali de Oriente Médio. Então, essa região do Iraque aqui, ó, que fica bem pertinho da África. Tá vendo aqui o Egito? Eu não sei se vocês lembram, mas o Egito pertence à África. Então, ficava mais ou menos aqui essas primeiras formas de urbanização, que significa o quê? Que foi uma das primeiras maneiras que o ser humano encontrou de se aglomerar em algumas grandes quantidades de pessoas para formar alguns tipos de cidade. Então, foi um momento em que os seres humanos daquela região não estavam se organizando mais apenas em pequenos grupos, clãs, tribos, mas eles começaram a se juntar para fazer isso que, de alguma maneira, hoje a gente chama de cidade. Claro que era bem diferente, mas o princípio se deu aí. Essa região, ela era muito boa para diversas formas de desenvolvimento da época, como, por exemplo, para a agricultura. Por quê? Porque ela ficava localizada entre o mar Mediterrâneo, tá vendo aqui? E o mar Vermelho. E aqui se cortavam diversos rios que seriam os rios Tigre, Eufrates, Nilo e Jordão. E esse lugar, de épocas em épocas, havia a enchente desses rios, então se tornava um lugar muito propício para a agricultura, por isso que foi chamado de crescente fértil, um lugar muito fértil. E aí fértil em vários níveis, né? Para a agricultura, para toda a forma de organização que propicia realmente a vida, uma vida boa, né, para aquelas pessoas. Então, foi um dos primeiros lugares que se tem registro do desenvolvimento da agricultura, que foram feitos até mesmo por povos antes dessas civilizações aí da Mesopotâmia, já se tem registros de que havia agricultura nessa região. Então, existiam diversas civilizações dessa região, que hoje a gente entende como mesopotâmica, e cada época eles tiveram um tipo de predominância e desenvolvimento cultural, formas de organizações totalmente diferentes uma da outra. Então, tudo isso seria o que a gente chama de legado cultural das civilizações mesopotâmicas. Então, nós tivemos os sumérios, os acádios, os amoritas, os assírios e os caldeus, cada um no seu momento. E assim, eles tiveram muita influência no desenvolvimento de todas as civilizações que vieram depois deles, porque eles foram um dos primeiros a sistematizar muitas coisas. Então, eles foram um dos primeiros desenvolvedores da escrita. Então, eles sistematizaram essa forma de comunicação que é a escrita. Eles contribuíram para a astronomia, a matemática, a arquitetura. Eles tinham diversos costumes, né, diversas formas de se organizar culturalmente, espiritualmente, economicamente.
E aí, vamos dar ênfase aqui aos povos babilônicos, que é esses aqui, correspondentes aos amoritas, que tiveram Hammurabi como rei. E nesse período, ele implementou na Mesopotâmia o que ficou chamado hoje como o primeiro Império Babilônico. Então, nesse primeiro Império Babilônico, se criou um dos conjuntos de leis mais antigos da humanidade. Então, um documento que sistematizava todas as leis daquela sociedade, daquele estado babilônico, né? Então, por isso que se chama Código Hammurabi, porque o rei era Hammurabi, e ele criou um tipo de legislação administrativa para o reino, ou seja, era um conjunto de leis que se implementava com o fim de organizar aquela sociedade. Essa lei valia para todos os habitantes do império, independente da classe social, mas a gente vai ver que valia para todos, mas dependendo da classe que a pessoa pertencia, a penalidade mudava. Então, não é que todos eram iguais. Essa lei valia para todos, mas dependendo de que classe você pertenceria, o tipo de pena seria diferente. Então, tínhamos o princípio do talhão, que trazia essa ideia de que as penas tinham que ser de acordo com o crime. Então, o mesmo crime que foi cometido, a mesma pena será cometida. Mas isso só valia se fossem pessoas de classes iguais. Então, por exemplo, uma pessoa nobre mata outra pessoa nobre, né? Então, essa pessoa dessa classe mais elevada que matou a outra, a pena dela vai ser morrer também. Mas se for uma pessoa nobre que mata um escravo, por exemplo, aí é totalmente diferente. Aí a pessoa nobre não vai ter uma pena de morte por ter matado o escravo. Ela vai ter um tipo de pena inferior, porque havia essa desigualdade social entre as classes. Mas é interessante a gente pensar, sim, que esse Código Hammurabi trazia muitos temas de conflitos sociais, né? Então abordava problemas a respeito da família, do roubo, do divórcio, da escravidão, a respeito dos empreendimentos, da sociedade, das construções, a respeito dos trabalhos. Então era um tipo de legislação realmente que regulava aquela sociedade. Bom, passando então para o nosso segundo estudo, que é a Roma Antiga, a geografia e a sociedade da Roma Antiga. Então, hoje se tem conhecimento que a Roma, cidade-estado Roma, aquela organização social que hoje a gente estuda através da história, foi formada por um núcleo de pastores e camponeses de algumas comunidades patriarcais que habitavam a antiga Península Itálica, que é isso aqui que nós temos, e que hoje, com a unificação ao longo da história, é chamada de território do país Itália mesmo, né? Mas antes era chamada apenas de Península Itálica, porque ainda não havia essa nacionalização. Eram diversas comunidadezinhas que estavam ali e em determinado momento elas se juntaram para fazer a cidade-estado de Roma. Então, a característica dessas comunidades eram núcleos de pastores e camponeses, de comunidades patriarcais, que significa que eram comunidades em que a base social deles era o poder do homem. Então, a gente vê no estudo da história que a Roma, ela foi dividida, a história de Roma foi dividida em 3 grandes fases. Então, a gente vai entender
que essas fases elas são divididas de acordo com a forma de governo que se estabeleceu no período. Então, primeiro veio a monarquia, depois veio a república e depois veio o império. E aí, aqui, né, esses números vão diminuindo porque essa data ela é baseada em antes de Cristo, né? Então, antes da chegada de Cristo. Então, vai decrescendo, né? Quanto mais perto tá da nossa época, vai diminuindo o número, ao invés de aumentando, né? É um contrário. Não é igual a gente vive hoje nesse período depois de Cristo, que a gente conta de 2000 até 2000 e trocentos para frente. Na verdade, antes de Cristo, o período vai decrescendo. Então, primeiro temos o período monárquico, que foi governado por reis. Monarquia significa um rei no poder. Esse rei, ele controla o Estado e a política. Só que o período monárquico romano, o rei era a maior autoridade, mas ele tinha um senado ou um conselho de anciões, que eles chamavam, que eram responsáveis por acompanhar o rei nessa empreitada de implementar leis e administrar a sociedade. E eles tinham o poder de vetar as leis do rei. O que isso significa? Eles podiam anular uma lei, acabar com algum tipo de lei que estivesse estabelecida. Então, eles tinham um poder significativo. Então, esse Senado era caracterizado pela aristocracia de nobreza hereditária. O que isso significa? Eram pessoas que tinham propriedades de terra muito grandes e elas eram herdadas de geração em geração pela família delas. Então, era essa estrutura social de nobreza, de hereditário significa herdar, né, de sua família. E aí, essa elite governante era chamada de patrícios. Patrícios. E os plebeus eram a maior parte da população. E aí, dentro desses plebeus estavam concentrados artesãos, pequenos comerciantes, pequenos proprietários de terra, não igual aos nobres, tipo, proprietários de terra que tinham bem pouquinha terra. E já tinham também escravos, que eram pessoas que eram utilizadas como objeto praticamente, eles não tinham nenhum tipo de direito e eles trabalhavam sem receber nenhum tipo de bonificação para essas pessoas que eram consideradas realmente cidadãos. Então, era essa estrutura social do período monárquico. A maioria das pessoas eram plebeus, tinham escravos e tinha essa nobreza governante. E aí, conforme passam os conflitos, começa a ter uma tensão muito grande entre plebeus e nobreza, entre plebeus e patrícios, né? A população, né? Essa maior parte da população querendo ter algum tipo de poder dentro do Estado romano, até que chega a certo ponto que se muda, né? Se cai essa estrutura de rei, de governo monárquico, e vem outra estrutura social, que é o período republicano. Então, se cai o último rei, e aí surge essa forma de governo em que o Senado, né, está acima de todos, e ele continua sendo governado pelos patrícios. Então, essa elite nobre continua lá, só que agora essa república é considerada oligárquica, ela não é monárquica, porque monárquica significa que é de uma pessoa só, né? Uma pessoa governa. Aí oligárquica é algumas pessoas governam, então os nobres. E aí os estudos históricos mostram que nesse período a economia romana
do período republicano é totalmente baseada na escravidão. Então, é um período em que a maior parte da população é escrava. Então, nem eram mais os plebeus que eram a maior parte da população, eram os escravos. Então, essas estruturas sociais continuam muito desiguais e os plebeus, né, aquela classe que é, de certa forma, considerada cidadão, eles tensionam com diversos conflitos para tentar ter algum tipo de poder dentro dessa estrutura política. Mas isso não acontece porque depois do período republicano se volta a um período governado por uma figura só, que controla tudo, só que agora é chamado de período imperial, porque não era mais um rei, mas um imperador, que era o quê? Imperador geralmente se remete a uma pessoa que está ligada ao exército. Então, esse imperador, ele controlava tudo. O Senado, a Assembleia, né, esses conselhos de anciões e de nobres que se tinha. E aí, para mascarar esse clima totalmente atrasado, digamos assim, né, porque o período republicano, de certa forma, não era tão centralizado o poder em uma figura só, e aí, depois do período republicano, teve esse modelo centralizador de política. O que esse imperador faz, romano? Ele começa a fazer o que se chamou política do pão e circo. Então, ele começou a controlar a insatisfação dos plebeus, como ele, de vez em quando, oferecia espetáculos dentro dos grandes anfiteatros de Roma, né, desses lugares de apresentações muito grandes, como teatros mesmo, ou que o pessoal chamava até de circo, para ver gladiadores lutando com animais até a morte. E durante esse espetáculo, o governador, né, o imperador, mandava distribuir alimentos para essa camada da população que era mais pobres, né? Essa camada da plebe que era mais pobres. Então, também era, além da comida, era dada donativos em dinheiro. Então, tinha várias formas de se tentar agradar a população através do que a gente chama hoje de política do pão e circo. Então, a estrutura social romana era muito desigual, apesar de ter toda essa estrutura política muito bem definida, né, de um estado, de uma política, de leis, de uma cidade, era muito desigual. Então, se tinha sempre governantes, plebeus, tinha também aquilo que foi chamado de clientes, que eram tipo os agregados, que a gente chama aqui, né, pessoas que ficam mais ou menos ali no meio termo, não tinham casa, e aí faziam um favor aqui, outro acolá para algum nobre, para algum comerciante, e ganhavam favor, ganhavam comida e casa em troca disso. Então, eles não chegavam a ser escravos, mas também tinham os escravos que não eram nem considerados cidadãos. Mas e aí, se a gente pensar, e as mulheres nisso tudo, né? Não foi nem mencionado. Por quê? Porque a sociedade romana, aquela, né, que foi criada através da junção de várias comunidades pastorais e patriarcais, tinham essa ideia realmente de sociedade, né? Essa sociedade em que apenas os homens têm educação política, poder de fala e de governança. As mulheres romanas eram praticamente criadas para cuidar da educação dos filhos e do lar. Então, se tinha essa estrutura social
que conforme a gente sabe hoje, né, a história vai mudando essas formas de organização. Então, é isso que eu gostaria de trazer para vocês. Desejo bons estudos para todos nós, boa prova. Se tiverem alguma dúvida, podem me perguntar. Tchau, tchau.